Aleluia! Hoje é dia. São 11h24, dia 8/11/2020. Aleluia! Sobre o que está a passar no mundo, na América, etc. Está tudo nas mãos de Deus e Deus vai operar de acordo com a sua vontade. E pronto, tudo será para a sua glória, no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em línguas por isso. Rabadi barababa baribi bararara baba shanini Gori bari biri barababa shafanini Gori benikini Urabadini no karumini no karupini no shiriniku Oroboro bari 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 barababa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos ler aqui um hino do hinário evangélico 268. O título é Favos de Mel. Ama teu irmão de todo o coração. Estende a tua mão e canta esta canção. Lembramos que o Senhor Jesus disse que devemos dizer o Pai Nosso, ou seja, Ele disse: quando orardes, dizei: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor. Salmo 91 diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo está livre de todo o mal, seja pandemias, seja Covid-19, tenha o nome que tiver, Deus está acima disso tudo, acima do diabo, acima de todas as forças inimigas. O Senhor está conosco e não devemos ser como o Jó, que em vez de louvar a Deus e dizer eu estou curado, estou livre, abençoado, ele não falava positivo. Acho que foi essa a razão, segundo alguns irmãos dizem. Por isso devemos sempre falar de acordo com o que a Bíblia diz, não aquilo que sentimos, que vemos à nossa volta, o que pensamos, mas sim dizer o mesmo que Deus diz. Por exemplo, as enfermidades, Jesus levou sobre si mesmo as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória ao Senhor. Então, somos mais que vencedores em todas as situações, portanto, etc. Agora deixamos isto, vamos continuar a ler o 268, Favos de Mel é o título. Vamos repetir: ama teu irmão de todo o coração. Estende a tua mão e canta esta canção. Favos de mel, 7 castiçais brilhantes, olhos de amor, já não sou como dantes. Esta parte do texto diz favos de mel e 7 castiçais brilhantes. Faz-me lembrar Apocalipse, quando João teve a visão, ele viu que o Senhor andava no meio de 7 castiçais e pronto, tinha tudo na mão, né? Glória ao Senhor. Vamos ver este texto. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste
são as 7 igrejas. Então vamos continuar a ler o hino 268, Favos de Mel. E vamos ainda reler a parte de cima. Favos de mel, 7 castiçais brilhantes, olhos de amor. Já não sou como dantes. Porquê? Porque nasceu de novo e continua a seguir o Senhor Jesus, continua a encher-se do Espírito Santo, continua a obedecer ao que o Senhor determinar, sempre de acordo com a palavra dele, a sua doutrina. Deixa Jesus encher o teu coração. Deixa Jesus inundar com a sua luz. Apressadamente verás a tua cura acontecer. Rios de água viva vão brotar do teu ser. Favos de mel, 7 castiçais brilhantes. Voltar um bocadinho atrás. Deixa Jesus encher teu coração. Deixa Jesus inundar com a sua luz. Então nós podemos dizer a Deus, querido Pai Celestial, faz que Jesus encha o meu coração e isso quer dizer que o Espírito Santo também está a encher o meu coração. Deixa Jesus inundar com a sua luz. Então podemos dizer, Pai, faz que Jesus me inunde com a sua luz. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Apressadamente verás a tua cura acontecer. Rios de água viva vão brotar do teu ser. Glória ao Senhor. Favos de mel, 7 castiçais brilhantes. Olhos de amor, já não sou como dantes. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ler um texto. Vamos ler João 7, 37 e 38. Glória ao Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E vamos também ao 39. Isto disse Jesus do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Oh, glória. Então vamos ler em Atos 2, capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia da Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É mais ou menos assim: Shikarabarabarané, Robaribani Konirini, Robaribani Karimini Karapatipini. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 14, verso 4 diz: o que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Shiriamanini, Rabarabanikonini, Ribarabashitini, Koribalini.
Vamos ler também aqui em Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ajuda ou edifica, lá que lemos aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Portanto, eu penso que orar, o Espírito Santo diz, verso 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória ao Senhor. Eu creio que estes gemidos são as línguas, falar em línguas. Xicarabará, xiripiri, beribiribi, baribariba, beriri, baba, bariri, bari. Vamos gravar um vídeo, já estamos a gravar, vamos continuar. E o título é, o São Paulo disse, São Paulo foi convertido, foi cheio do Espírito Santo, etc. E escreveu mais de metade das cartas do Novo Testamento. Então aqui diz, o título deste vídeo, desta gravação, é Sede meus imitadores, diz São Paulo, como também eu de Cristo. Ele diz, eu falo mais línguas do que todos vós. Portanto, vamos ler em 1 Coríntios 11, 1-3. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Glória ao Senhor. Paulo também diz, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, tudo é de Deus. Aqui em 2 Timóteo 2, 1-7 diz, era o Paulo a escrever ao seu discípulo Timóteo, um jovem que se tinha convertido, etc. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Podemos dizer a Deus, Pai, eu me fortifico, é o mesmo que dizia lá, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, ou seja, fortifica-se a si mesmo. Então podemos dizer ao Pai, Pai, eu estou-me a fortificar, porque quando lemos a palavra também vem a fé. Vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, tu, pois, meu filho, dizia São Paulo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça, segundo São Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do 7, o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça e o poder, eu penso que são o mesmo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio em homens fiéis, que sejam idóneos, para também ensinarem outros crentes, né? Glória ao Senhor. Então vamos ler aqui em São Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, começando no 1 até o 3. E depois lemos mais um bocadinho, pela graça de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados, e também justificados, né? Em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, santificados em Deus Pai, quer dizer, nós fomos separados por ficar unidos com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia. Santificados em Deus Pai, conservados, dizer, Jesus, obrigado, tu nos conservas, conservados por Jesus Cristo nessa posição de santificação em Deus Pai.
O verso 2 diz: misericórdia e paz. É o que ele deseja que esta igreja tenha. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amém. Eu recebo, Pai, a tua misericórdia, a tua paz, o teu amor, e tu estás a multiplicar. Verso 3: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez foi dado aos santos. Então podemos dizer a Deus: Pai, ajuda-nos a batalhar pela fé que tu deste aos santos, aqueles que receberam Jesus. Glória ao Senhor. Vamos ler aqui no verso 20. Verso 20 diz: mas amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, ou seja, guiados pelo Espírito Santo, que eu creio que pode ser em línguas ou na nossa língua da nossa pátria. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. A palavra de Deus diz: tudo o que não é de fé é pecado. Não é? Vou repetir: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É como lá em 1 Coríntios 14, 4, mas ou 4 ou 2, parece que é 2, 4 ou 2. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, ou seja, edificando-vos, também lá diz aquele que ora, edifica-se a si mesmo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Podemos dizer: Pai, ajuda-nos a conservarmos-nos no teu amor e a esperar a misericórdia do teu Filho amado Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é para vos guardar de tropeçar e apresentar... Tá bom. Bom dia. Aquele que é poderoso para guardar de tropeçar e de apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Foi a minha esposa que entrou e disse-me bom dia. Glória a Deus. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Portanto, podemos dizer: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tu és um Deus sábio, és o nosso Salvador, e a ti seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Então vamos continuar aqui em 2 Timóteo 2, 1 a 7. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste. Confia a homens fiéis, sejam idóneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Realmente os soldados na guerra sofrem muito. E pronto, etc. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. A lei da guerra é terrível, seja na marinha, no exército, na aviação, porque até se a pessoa tentar fugir da guerra, os outros soldados que ficam
os outros militares têm ordem para matar esse que quer fugir. Ora, pelo menos tinha, agora não sei. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Agora outro exemplo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que te digo, o Senhor te dê entendimento em tudo. Também é um versículo que diz, não atarás a boca ao boi que debulha. Agora em 2 Timóteo 2:8-13. Lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou, aleluia, dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Devido ao facto de eles não acreditarem no Senhor Jesus Cristo, o Paulo sofreu trabalhos e até prisões como um malfeitor. O mal que eles faziam era pregar o Evangelho, porque o diabo não estava satisfeito. Biria Shafanaba Nikiti Amboriana Shafana e Rabashurika Niti Rabada. Glória ao Senhor. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Sim, o que nós sofremos ao pregar o Evangelho é por amor das pessoas que virão a ser salvos e outros escolhidos para pertencer à Igreja, para que também eles alcancem a salvação, que nós também já temos, porque recebemos Jesus. No meu caso, eu estive 4 meses desempregado, pois ensinaram-me as palavras da salvação, que era Jesus, eu te recebo como meu Salvador, etc. Vou ler outra vez o versículo. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aleluia! A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. É claro que, no caso de Paulo, diz a história que o mataram. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. E outro lugar da Bíblia diz que eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, não podem matar o espírito da pessoa, a energia que faz que o corpo viva, etc. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Jesus é o cabeça da Igreja, é o general, e Ele quer que os seus servos vençam o mal, e os diabos querem impedir que nós preguemos o Evangelho. Outro versículo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Agora vamos a 2 Timóteo 2:14 e 15. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras. Não deve haver entre os membros da Igreja contendas de palavras. Mas se uma das pessoas que está a falar não compreender o primeiro, se o primeiro não compreender o segundo, ou o segundo não entender o primeiro, etc. Então São Paulo, vou ler outra vez, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Costuma-se dizer, o calado é o melhor. Oramos pela pessoa que nós achamos que está errada, é o que a Bíblia diz, orando uns pelos outros, orai sem cessar, etc. Vou ler outra vez, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Podemos dizer, Pai, ajuda-me a apresentar-me a Ti aprovado como obreiro
que não tenho de que me envergonhar e que manejo bem a palavra da verdade. São mais de 300 profecias que se referiam a Jesus, que ele cumpriu, etc. Agora vamos ler aqui em 1 de Reis, 1 de Reis 19, 5 a 9. Isto é acerca do profeta Elias. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. Também o Senhor Jesus, a palavra de Deus, diz que depois dele ser tentado pelo diabo no deserto e vencer, vieram os anjos de Deus e o serviram. Então vou ler outra vez. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se, pois estava cansado. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou Elias e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, acho que é o Monte Sinai, o Monte de Deus. Portanto, era uma comida especial, cheia de proteínas, não fazia mal ao estômago, era uma comida boa. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Fechado outra vez, ele queria esconder-se, coitado. Então acho que a Jezabel queria matá-lo. Agora vamos em 1 de Reis 19, 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com o 12º. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Tinha a unção de Deus, a energia de Deus. Então deixou ele os bois, o Eliseu deixou os bois, e correu atrás do Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele, o Elias, lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, voltou novamente para os bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, que eram de madeira, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Ele abençoou o povo para que o povo tivesse uma boa ideia dele, né? 2 de Reis 2, 1 a 4. Sucedeu quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém o Eliseu não quis. Ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor de sobre a tua cabeça? E ele disse: também o bem sei, calai-vos. Deixem-me concentrar, devia ser a ideia. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei.
E assim foram a Jericó. O Eliseu estava mesmo interessado em servir a Deus. Glória ao Senhor. Agora, em 2 Reis 2, 6 a 10. Elias disse: fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foi... o Eliseu não obedeceu a Elias, porque era melhor seguir o Elias do que deixá-lo, né? Aliás, havia uma promessa de receber a capa. E foram os 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de fronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. E Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. O Eliseu, depois do Elias partir, fez o mesmo, né? Agora, o outro versículo. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres, o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. O Elias sabia que ia ser arrebatado. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. A energia que havia em Elias deveria vir em dobro sobre... Isto faz-me lembrar também o que disse há bocado, 2 Coríntios 12, 7, 9, parece. Então, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poder e autoridade, não é? E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando fores tomado de ti, quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. Vou ler outra vez. E disse Elias: coisa difícil pediste. A condição era: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. Glória ao Senhor. Agora, 2 Reis 2, 11 a 15. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Agora o Eliseu já não pôde ir com Elias. Separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. Glória ao Senhor. O que vem de Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Glória ao Senhor. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Amém. Pai, revela-me também onde tu estás, Pai. No nome de Jesus. Vou ler outra vez. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Era o que tinha, como há bocado disse, o Eliseu tinha feito. O Elias, aliás. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ou seja, a energia estava sobre o Elias. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. 1 Coríntios 11, 1 a 3. Diz São Paulo agora, para terminar: sede meus imitadores, como também o de Cristo. O Eliseu imitou o Elias. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vos entreguei.
Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Portanto, devemos sempre vencer pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que está em nós, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelas suas promessas, etc. Beri Kuriabadashana, Piriabadashakanama, Nikitiabashoromana, Iranguriabada, Shiriquinho, mano, pinho, mano, cheque, badubec, badubico, no churilico. Mas, irmãos, estamos a terminar. Vou dizer-vos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Em nome de Jesus. Tchau, meus irmãos e amigos. Até à próxima. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.